Você sabe exatamente de onde vinha a força de Sansão? Você vai me dizer, vinha de Deus. Mas de que Deus? De que maneira? Como era representada a força que Sansão possuía? E hoje eu quero refletir com você sobre essas verdades e sobre essa revelação de Deus na vida, na história desse personagem tão conhecido que é a figura de Sansão. Antes de nós compreendermos porque Deus envia Sansão, é necessário a gente compreender que tipo de tempo espiritual que Israel está vivendo. A Escritura apresenta os juízes, como Sansão era um juiz, com eventos isolados. Tudo acontece por uma razão. O povo judeu já havia sido liberto várias vezes por Deus. Deus era o seu governante naquela época dos juízes. Então Jefté já havia libertado o povo. Ibzan, Elon e Abdon também já haviam libertado o povo. E já havia um tempo de paz bastante grande no meio daquela nação. Mas o fato é que, com o passar do tempo, esse povo foi se desviando da vontade de Deus. Então nós temos a leitura bíblica aqui em Juízes 13:1, quando tudo começa, e diz as Escrituras: e tornaram os filhos de Israel a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Bem, eu sou o pastor Alan Rodrigues, da CLSJ, e eu quero percorrer esse trajeto, essa história de Sansão, para nós entendermos quem esse juiz Sansão representa na história bíblica. E nesse tempo de final de ano, quero trazer essa mensagem poderosa para a tua vida, para que ela possa edificar a tua vida, para que ela possa te fazer compreender o tempo que nós estamos vivendo hoje na nossa nação e no mundo também. Porque as coisas de Deus, elas continuam se repetindo. O ser humano e a sua relação vão determinar diretamente o resultado que a nação, que os seres humanos colhem e sofrem diante de Deus. Tudo está relacionado às coisas espirituais. Então, venha comigo para que nós possamos compreender o que essa mensagem tem para nos oferecer. Amém? Então veja, a Bíblia nos diz claramente que depois de um determinado tempo, onde Deus já havia liberto o seu povo de outras situações também de perseguição dos filisteus, esse povo, não contente com as perseguições e o livramento que Deus havia dado a eles por meio de Jefté, volta a praticar as mesmas coisas que eram condenadas diante de Deus. Então a Bíblia diz que eles voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor os entrega na mão dos inimigos por mais 40 anos. Então nós aprendemos aqui que todas as consequências das nossas atitudes vão refletir na nossa vida cotidiana, na nossa história, na nossa família. Então, tudo que nós vivemos depende, em parte, às vezes podem ser por provações, mas em parte aqui o Senhor está nos trazendo uma mensagem poderosa que a consequência do mal que eles recebiam, das perseguições, de se tornarem escravos e perseguidos dos filisteus, eram porque eles não obedeciam a Deus. E é isso que eu quero que você tenha em mente, que você guarde, para você entender quais são o momento que nós estamos passando na nossa nação e nesse mundo nos dias atuais. Então não era um erro pontual, não foi um tropeço. Eles escolheram novamente viver sem Deus. Deus era o seu governante. A nação de Israel era uma nação teocrática, ou seja, onde as leis eram instituídas pelo próprio Deus. O governante era Deus. Veja, nós vamos repetir esse versículo novamente nessa palavra,
nessa pregação. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Então, quando uma nação abandona Deus, né, o Senhor, ela inevitavelmente passa a colher as consequências morais desse abandono. Então esse é um princípio bíblico. Deus não julga uma nação porque ela sofre. Ela sofre porque escolheu viver sem o Senhor, porque ela abandonou o juízo, porque ela abandonou a verdade, porque ela abandonou a justiça, porque ela passou a chamar o mal de bem e o bem de mal. Então essa era a situação pela qual passava Israel nesse momento, as tribos de Israel, porque eles se voltaram, viraram as costas para o Senhor. Então, hoje nós vemos o que na nossa nação? O que nós vemos no mundo é exatamente o reflexo daquilo que aconteceu no passado. As nações estão profundamente atoladas em coisas que desagradam os olhos de Deus. Vivem os mesmos caminhos, injustiça sobre injustiça, leis que institucionalizam o erro, apoiam o que é errado, governantes que legislam contra a própria ordem das leis, sistemas que premiam o perverso e punem o justo. Deus não diz: os olhos do Senhor são contra todo aquele que liberta o criminoso como inocente e prende o inocente como criminoso. Então, hoje nós vemos não a nossa sociedade brasileira, mas a humanidade vivendo esses tempos. E o resultado sempre vai ser um colapso moral, uma confusão social e uma opressão espiritual. Então, quando o juízo é pervertido, a verdade se torna relativa, né? O que era bom passa a ser mal, e cada um faz o que está diante do seu conceito moral. E é exatamente o que esse tempo de juízes nos relata. As Escrituras dizem que cada um fazia o que lhe era por bem. Cada um andava segundo as suas próprias leis. Amém? Então, nesse cenário, o Senhor, após 40 anos de perseguição, o Senhor envia um juiz para julgar sua nação, para socorrer essa nação. A misericórdia de Deus se levanta mais uma vez pela promessa que ele fez a Abraão de sustentar o seu povo. Então ele vem graciosamente. E as Escrituras dizem lá em Efésios 2,8: pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. E isso é graça. Então Deus oferece a sua graça salvadora gratuitamente, por isso que se chama graça. E é nesse momento em que Deus aparece para o seu povo. Então, nós repetimos aqui a leitura de Juízes 13:1. E tornaram os filhos de Israel a fazer mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Então não havia um clamor e nem obediência. Então o pecado já não incomodava aquele povo. Eles queriam pecar espontaneamente, queriam pecar deliberadamente. Então Deus envia um Salvador, né? A salvação foi iniciada espontaneamente, feita por Deus. Então Sansão não nasce por um pedido do povo, por um pedido de clamor, mas porque Deus havia punido o seu povo por um período de transição, por 40 anos. Então nós lemos lá em Juízes 13, 3-5, o anúncio da vinda de Sansão. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te e não bebas vinho nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que conceberás e terás um filho, cuja cabeça não passará na navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Nós temos muitas verdades embutidas aqui. Veja, a primeira delas
é que todas as vezes que as Escrituras apontam para uma estéril que é visitada por Deus, ela está apontando para Cristo, nascido não por mãos humanas, mas pela intervenção divina. Assim foi com Sarai, mãe de Isaque, com Rebeca, mãe de Jacó, com Raquel, com seu filho José, o libertador do Egito, das nações de Judá e de Israel e do Egito, com a Sunamita, com a esposa de Manoá agora, com Sansão, com Ana, mãe de Samuel, e com Isabel, mãe de João Batista. Então, todas as vezes, Deus está apontando para o nascimento virginal de Maria, porque Cristo viria não por mãos humanas, mas pela gestação, não pela geração, porque Cristo não pode ser gerado, ele sendo o próprio Deus, mas pela concepção vinda do próprio Deus. O Espírito Santo repousou sobre Maria e gerou, o Verbo se tornou carne. Então Sansão aqui nasce da mesma maneira, de maneira prodigiosa, né? De uma maneira vinda da intervenção divina. Segunda coisa, por que ele era nazireu? O nazirado era uma separação, uma santificação que podia ser escolhida pela pessoa. Era uma consagração que a pessoa fazia, era um mandamento de Deus a Moisés. Isso poderia ser espontâneo, mas também poderia vir da parte de Deus, como veio na vida destes homens aqui e na vida de Sansão também. Então Deus exigia que Sansão se mantivesse casto, não tocasse em bebida, nenhuma bebida vinda da videira, nada da videira, nem a uva, nem o seu fruto, nem o seu suco, nem o seu vinho. Nada que viesse da videira ele poderia tocar. E a sua cabeça não poderia ser raspada, não poderia passar navalha sobre ela, porque ele estava em consagração desde o ventre, assim como João Batista. Então, assim como Cristo, Sansão nasce por um anúncio divino. E que coisa maravilhosa! Veja que quando Manoá pergunta, logo à frente nós vemos que a mulher de Manoá anuncia que o anjo do Senhor a visitou, e Manoá pergunta: onde está esse homem? Eu quero conhecê-lo, quero saber. Manoá ora pedindo que o Senhor traga o anjo novamente para ele saber como cuidar do menino. E o anjo aparece no campo para a mulher de Manoá, e ela chama ele e ele vai até esse homem. Veja que relato extraordinário as Escrituras nos dão. Então Manoá levantou-se e seguiu a sua mulher, e foi aquele homem e disse-lhe: és tu aquele homem que falou a esta mulher? E ele disse: eu sou. Ainda que não haja uma referência direta ao nome de Deus, a palavra aqui não se refira ao tetragrama Yahvé, ou Elohim, ou El Shaddai, né? Não é a tradução exata, mas o anjo está mostrando claramente, se mostrando e se posicionando, se identificando como Deus. E muitos vão dizer: Alain, mas você não tem uma base bíblica para me dizer isso, me mostra o texto. Assim como em Juízes 13:11, ele diz: eu sou, assim em Juízes 13:18 também ele responde: por que perguntas pelo meu nome? Porque Manoá pergunta: como você se chama? E ele diz: por que perguntas assim pelo meu nome? Visto que é maravilhoso. E esse termo hebraico, né, empregado nas Escrituras, se refere a alguém sobrenatural, que transcende o humano, extraordinário. E aonde nós vamos ver essa revelação novamente? Essa identidade do anjo. Essa declaração vai diretamente de encontro com Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então nós vemos que o anjo enviado aqui é exatamente o Senhor Jesus. Então
é maravilhoso nós entendermos, nós precisamos entender que a manifestação de Deus sobre Sansão vinha para apontar para a figura de Cristo Jesus, e ele se manifesta plenamente na vida de Sansão. Assim, o nascimento de Sansão não aponta apenas para um libertador histórico qualquer, sobre alguém forte, poderoso, que arranca as portas da cidade, que mata 1000 homens com uma queixada de burro, mas ela anuncia diretamente a verdadeira libertação que viria pelo maravilhoso, cuja força não está no braço humano, mas no agir redentor de Deus. Está apontando para uma redenção que vai muito além de coisas humanas ou de cidades e nações e reinos. Outro ponto muito importante para nós entendermos como a figura de Cristo está impressa em Sansão é quando, numa conversa com Dalila, em Juízes 16:13, ela diz: disse-lhe Dalila: até agora zombaste de mim e me disseste mentiras. Ela já está nervosa e brava porque ela já tentou de diversas maneiras arrancar dele o segredo da sua força. Então ela diz: declara-me, pois, em que consiste a tua grande força? Pois ela precisava entregar Sansão para os filisteus. Ela havia jurado que entregaria ele aos filisteus por 1.100 peças de prata de cada um dos governantes. E ele lhe disse: se tecerdes as 7 tranças da minha cabeça com teia. 7 tranças. O número 7 nas Escrituras aponta para a plenitude de Deus, para a santidade de Deus. O 7 é o sábado, é o 7º dia. O 7 que apresenta Cristo como nossa justificação, Cristo como nossa justiça. Então, a Cristo, o Espírito Santo, a vontade de Deus, a força em Cristo Jesus está impressa na força de Sansão. Irmãos, a força de Sansão não é a força física, mas é a força de Cristo e da sua justiça que está impressa em Sansão. Sansão só tem a força física porque ele está representando Cristo no seu poderio, no poderio da cruz, no poderio do sangue de Jesus, que vence o pecado, o inferno e a morte, e vencerá também o detentor da morte, que é o diabo, que ainda é o último inimigo a ser vencido, que Cristo vencerá no final, na conclusão de todas as coisas. Então, enquanto Sansão mantivesse essa obediência, enquanto a figura de Cristo estivesse impressa nele, ele teria essa força física, externando o poderio de Cristo Jesus. Então, o que acontece com Sansão? Nós vemos muitas vezes um Sansão falho, mas como? Se ele desobedecia outras ordens de Deus, ele não vivia uma vida íntegra ou não obedecia Deus na sua santidade completa. Mas veja que o cabelo era a figura do nazirado dele, né? Então, essa figura dicotômica, onde ele anda em desobediência e ao mesmo tempo carrega a figura de Cristo em si, está apontando para aquele povo, mostrando que para eles que apesar da desobediência deles, né, Sansão carrega uma figura deles sendo redimida pela graça salvadora de Cristo Jesus. Então, embora ele fosse um juiz defeituoso, né, ele é um espelho daquele povo. Deus expõe aquele povo a sua vergonha, como Sansão fosse um espelho deles, né? Ele carrega a libertação nele por causa da graça de Cristo Jesus, que está impressa no nazirado dele. Então, Sansão está vencendo os inimigos externos, né? Os seus desejos, mas os seus desejos internos ele não consegue muitas vezes carregar. E isso é um reflexo de nós mesmos também, porque Paulo diz: aquilo que quero fazer não faço, mas aquilo que não quero, isso faço. Maldito o homem que sou, né? E graças dou por Jesus Cristo, que me redimiu de todos os meus pecados. Então, aquele que diz: eu não tenho pecado, mente e faz Deus mentiroso.
Não é porque você tem Jesus Cristo que você não peca. Você peca constantemente. Então essa é a figura que Deus está mostrando aqui para nós. Que nós podemos, e se vivermos pela fé, não na prática dos nossos pecados, nós podemos ser justificados não praticando pecados deliberados, mas nos arrependendo dos nossos pecados. Então a fidelidade de Deus não muda. A palavra de Deus diz que Deus é fiel, ainda que nós permaneçamos fiel. Ele não pode negar-se a si mesmo. Então Deus sustenta, Ele tem palavra. Ele tem a palavra dele, o seu propósito não é suspenso ou invalidado por causa das nossas atitudes. Nós sofreremos as consequências e se formos rebeldes, seremos como os anjos que caíram, que abandonaram o seu lugar e foram condenados a prisões eternas. Então nós precisamos manter a nossa santidade para que nós não venhamos a perder essa salvação. Então Sansão caminha até o momento em que perde a visão, que perde os olhos, né? Então, em Juízes 16, 20, nós continuamos a história. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Né? Ela já havia convencido ele a contar a ela qual era o segredo da sua força. O segredo da sua força era Cristo. E ele diz: os meus cabelos, se você cortar os meus cabelos, eu perderei a minha força. E ela corta o cabelo dele. Então, nesse momento, ela diz, já tinha feito várias vezes essa declaração, né? Assustado ele, e ele todas as vezes tinha escapado, porque ela não tinha conseguido descobrir a verdade, mas agora ele está com os cabelos cortados. Então, ela diz: Sansão, os filisteus vêm sobre ti. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda essa vez como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos, e fizeram-no descer a Gaza, e amarraram-no com suas 2 cadeias de bronze, e andava moendo no cárcere. Quando nós abandonamos a Cristo, viramos as costas para Deus, a sua presença, né, a sua santidade, a sua proteção, mas nós deixamos a proteção de Deus para andarmos no mundo, nós estamos sujeitos a todas as coisas. Todas as pessoas estão sujeitas ao mal, mas nós temos um Redentor, e esse é Cristo Jesus. E aqui Sansão havia perdido essa presença. Então sua força, ou seja, assim como nós, a nossa força que vem do Senhor, Ele é a nossa torre forte, Ele é o nosso escudo, é o nosso galardão, Ele é a nossa proteção, o nosso libertador. Nós não podemos abandonar esse Cristo, esse Senhor, porque a nossa destino será inevitavelmente, inexoravelmente cair nas mãos deste mundo do inimigo. Então, Deus continua fiel, mas mesmo quando somos indisciplinados, mas nós podemos sofrer consequências sérias. Então, a promessa continuava, Deus ainda tinha um plano para realizar em Sansão, e nós vamos ver isso adiante, né? Então, ele tentou aqui se desvencilhar dos seus inimigos, mas não conseguiu, porque ele não estava em Cristo Jesus, estava vivendo no mundo totalmente, né? Em desobediência. Então agora, em Juízes 16, 28, nós vamos ver aqui que ele, depois de sofrer, de ser cegado, e de estar sendo humilhado diante dos seus inimigos, haveria uma festa no templo de Dagon. Então, aqui em Juízes 16, 28, nós vemos esse relato do clamor que faz Sansão ao Senhor mais uma vez. Vamos à leitura. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim e fortalece-me só essa vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Então ele clama mais uma vez, ele se arrepende ali mais uma vez e clama ao Senhor. Então, o Senhor, Deus soberanamente, na vida de Sansão, com todos os seus erros, ele ainda usa
Sansão como um propósito, porque Deus havia prometido que através de Sansão, deste juiz, ele iria começar a libertação do seu povo. Não foi por meio de Sansão que a nação foi liberta totalmente, mas ele iniciou o processo de libertação porque Deus já havia castigado o seu povo por 40 anos. Então, o segredo das colunas, quando Sansão pede que ele seja colocado no meio das duas colunas do templo que sustentavam o templo, havia um propósito muito claro ali. Então Sansão se coloca no meio das duas colunas e estende os braços e entrega o seu corpo. Então diz lá em Juízes 16, 29 e 30. Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas do meio em que se sustinha a casa, e encostou-se a elas, e com uma mão direita e a outra com a esquerda, e disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte do que os que mataram na sua vida. A posição de Sansão nas colunas do templo de Dagon formam exatamente a posição de Cristo na cruz. Então, Sansão tipifica Cristo na sua vitória contra os inimigos. Então, a vitória e a força de Sansão residem única e exclusivamente em Cristo Jesus. Residem na força de Deus, na santidade em Cristo Jesus por meio da sua cruz, por meio do seu sangue. Então, Sansão é uma tipologia de Cristo entregue, crucificado, morto para vencer os inimigos de Deus, para vencer o pecado e a morte. Então, assim, ele cumpre apesar das suas deficiências, das suas fraquezas. Assim nós podemos refletir também ali, quando Cristo diz, Pai, por que me abandonaste? Porque Cristo recebeu em si todo o nosso castigo. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Todo o nosso pecado foi depositado em Cristo Jesus. Ou seja, Cristo foi feito maldito no nosso lugar. Maldito para que nós fôssemos benditos diante de Deus. Então, assim, esse tipo de Sansão, esse Sansão pecador, esse Sansão falho, representa também a nossa morte. A morte que Jesus substituiu, tomou no nosso lugar. Então, Sansão vence mais ao morrer do que vivendo. Assim como Cristo também vence definitivamente na cruz os nossos adversários, né? Em Colossenses 2, 14 e 15 diz: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, ou seja, na lei de Deus, a qual de alguma maneira nos era contrária, ou seja, a ira de Deus permanece sobre nós quando nós não estamos em Cristo Jesus, quando nós estamos quando somos pecadores, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. A figura de Sansão é a figura de Cristo vencendo na cruz. Assim como Sansão venceu mais os seus inimigos, morreram mais filisteus do que em toda a vida de Sansão ele matou. Ele livrou o povo de Israel, o povo judeu. Então nós precisamos ter esse entendimento, que fique claro que o problema de Israel não era a falta de força, né? Mas era a falta de liderança. Eles não aceitavam que Deus reinasse sobre eles. Veja que lá na frente, só para você entender, lá na frente nós vamos ter aqui o reinado de Saul, porque todas as vezes que Deus vencia os inimigos, todas as vezes que Deus salvava eles, todas as vezes que a vida deles estava bem, igual a nossa, todas as vezes que nós estamos com uma vida boa, nós nos esquecemos de Deus. Eles se cansavam do governo de Deus, até o dia que eles disseram: dá-nos um rei, porque nós não queremos que Deus governe sobre nós. E vocês se lembram que Deus diz para Samuel fica triste, e Deus olha para Samuel e diz: não fique triste,
Porque eles não rejeitaram a você, eles rejeitaram a mim. Então esse povo era obstinado, era teimoso, vivia caindo em pecado. E assim Deus sempre enviava um juiz para libertá-los, né? Então, veja que por causa dessa desobediência constante, eles sofriam as consequências. Então Deus aqui envia Sansão para livrá-los mais uma vez após um período de castigo e de disciplina. Amém? Então, lá em Samuel, veja, eu vou até fazer essa leitura para você. 1 Samuel 8,5. Constitui-nos agora um rei sobre nós, para que nos julgue, como o tem todas as nações. Eles invejaram as nações. Eles queriam uma desculpa pela desobediência que eles tinham com Deus todas as vezes, reiteradamente. E Deus diz para Samuel: não te rejeitaram a ti, mas a mim me rejeitaram, para que eu não reine sobre eles. Então Sansão representa essa força, né? Que essa força externa, mas que na verdade está apontando para o poder de Cristo, o poder que Cristo tem sobre os reinos e os domínios do inferno e da morte. Então, Sansão é o reino de Deus manifesto em Cristo Jesus. Salmo 33:12. Bem-aventurada a nação, cujo Deus é o Senhor, e o povo ao qual escolheu para sua herança. Quando você olhar para as nações, quando você olhar para o estado que está a nossa nação, o Brasil, lembre-se que a nação brasileira, o mundo, não está sofrendo porque não há um Redentor, não está sofrendo porque não há um Salvador, mas porque ela negou, ela rejeitou esse Salvador, ela rejeitou esse Senhor que a reinasse, e ela quer continuar vivendo em pecado constante. A humanidade, rejeitando o Senhor, quer continuar vivendo nas suas desobediências, nas suas rebeliões, vivendo como acha que deve, sem considerar a santidade do Senhor e o seu sacrifício na cruz. Então eu queria trazer essa mensagem para você, para que ela conforte o teu coração, para que essa mensagem te traga a esperança de que todo aquele que anda em obediência, que anda em santidade em Cristo Jesus, que quer viver uma vida regenerada, restaurada em Cristo Jesus, tem o livramento desse mundo, porque a nossa vida é passageira, né? Esse mundo vai passar e vai perecer, mas aquele que está no Senhor permanece para sempre. Então que você receba este Senhor, que Ele seja Senhor verdadeiramente da sua vida, e não somente uma religião para que você possa seguir. Porque assim como a exemplo desse povo obstinado, teimoso, colhia as consequências do abandono de Deus, porque vivia à disposição dos inimigos deles, assim também o Senhor tem livramento para todo aquele que o clamar. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado pelas figuras, pela representação, pela essa mensagem tão poderosa que o Senhor nos revela aqui na vida de Sansão, aqui na tua palavra, mostrando que a tua redenção, a tua figura impressa, a tua santidade em Cristo, somente o perdão por meio do sangue de Jesus, de Cristo em nós, pode nos libertar desse mundo tenebroso. Eu peço a todo aquele que me ouve agora, eu estendo as minhas mãos sobre todo aquele que está nos ouvindo, que se ele tiver alguma doença, se ele tiver algum problema financeiro, se ele tiver algum problema familiar, que essa oração possa encontrá-lo, possa alcançá-lo. Se há alguma angústia no seu coração, se há algum peso, se há alguma falta de entendimento, que ele seja revelado, que a mente dessa pessoa seja aberta para ela entender os desígnios do teu reino, para entender o sacrifício que o Senhor fez em nosso lugar, que o Senhor deu o seu Filho para morrer por nós na cruz e nos salvar do inferno e da morte. Assim, eu o abençoo em nome de Jesus e no poder do Espírito Santo. Que você tenha um bom ano novo sobre essa palavra que eu tenho te revelado. Em nome de Jesus. Amém.